Eu vou falar hoje sobre a negação de Pedro. É um texto rico da graça de Deus, porque o personagem principal ali não é nem Pedro, mas o próprio Jesus. E ali fica evidente a graça de um Deus que não desiste de nós. Vamos ler então Mateus 26, 69, por favor. Vou esperar projetar aí. Mateus 26, 69, nós vamos até 75. Pedro estava sentado fora do pátio. Então, imagina o templo e ele está lá fora. Uma empregada, o templo não, desculpe, a casa lá do sumo sacerdote, onde ele foi levado para ser confrontado. Pedro estava sentado fora do pátio, uma empregada aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele, a primeira negação, né, negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, então ele está saindo do pátio, já para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, a segunda, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, agora com um nível maior: não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, agora não mais as criadas ou empregadas ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar. Veja como foi avançando no nível do pecado, né? Não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante: você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Deus, nós oramos pedindo que a inspiração dessa palavra, o porquê dela está escrita, Senhor, a graça que é revelada aqui nesse texto, possa nos trazer o entendimento, de maneira que saímos daqui mais gratos a Ti, mais conscientes do nosso pecado, da nossa fraqueza, e, Senhor, confiando na Tua graça que vai nos sustentar até o fim. Espírito Santo, que o nosso coração seja como uma terra que receba boa semente. Nos ajuda, em Teu nome, Jesus. Amém. Esse é um dos textos que talvez mais a gente saiba, porque a negação, ou a atitude que Pedro teve, de Judas também na traição, sempre nos chamam a atenção, né? O pecado dele foi tão grave, porque pensa num homem que andou com Jesus por 3 anos e meio, mas ao mesmo tempo a gente se coloca nesse lugar e talvez se na mesma condição estivéssemos, teríamos a mesma atitude que ele. Eu, assim, olhando para mim, consigo pensar nas inúmeras vezes em que a fraqueza tomou meu coração e me fez tropeçar. Eu sei que em circunstâncias diferentes, porque eu não estive pessoalmente com Jesus, não vivi 3 anos com ele, não tive esse desafio que Pedro teve. Mas assim, quando a gente lê esse texto, acima de toda a tragédia que foi de fato, né, a gente vê a graça de Deus, depois de Cristo especialmente, sendo manifesto na vida de Pedro mais tarde. Então, gente, ao ler esse texto, a gente vê um relato, foi um fato que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente começa a se ver que esse pecado não é exclusivamente de Pedro. Nós, de alguma maneira, e eu espero aqui que o Espírito Santo nos ajude, nos identificamos, porque a palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a queda de Pedro nesse pecado não demonstra, primeiro, uma autoconfiança muito grande, né? E o poder progressivo do pecado, que às vezes a gente dá um passo, depois avança nesse compasso, mas vendo no final de novo realçar a graça
que envolveu Pedro. Pedro hoje tem convicção, não está no inferno, é um homem que depois se tornou um apóstolo e que foi mudando a sua história. Mas isso então a gente encontra nisso a bondade e a misericórdia de Deus. Embora o relato seja sobre um fato triste, sobre a queda, ele tem algo que eu posso falar assim, anunciador tremendo, e por isso foi escrito. E assim ela é útil para nós hoje, para a gente cultivar a vigilância, porque quando a gente acha que a gente é, ou que a gente é capaz de conseguir, de fazer, né, já estamos caindo. E também crer na graça, se por algum momento você está vivendo alguma queda no sentido espiritual na tua vida, ou uma negação, possa ver a graça de Deus. É fato que ninguém é forte o suficiente para enfrentar o pecado, o mundo e nem o diabo. A Bíblia fala de 3 inimigos, né? E talvez a nossa carne seja o nosso maior inimigo, e ninguém é bom o suficiente para permanecer em pé, firme para sempre. Por isso que Jesus mandou vigiar e orar, né? E o fracasso, ele bate à nossa porta. A graça, ela oferece para nós uma nova chance. Então essa história, lendo assim, parece que a gente está observando de longe. Pedro é Pedro, eu não sou Pedro. Eu nunca negaria Jesus. Talvez você falasse a mesma coisa se estivesse com Jesus presente, né? A narrativa, ela começa a falar porque a gente tem que ver esse texto não só como espectador, como alguém que critica Pedro, que avalia Pedro, né? Porque é fácil se indignar com Pedro. É fácil a gente se indignar com Judas, que foi um passo além disso tudo, né? É fácil até, reprovar a covardia dos discípulos, porque quando Jesus morreu, todo mundo vazou, ninguém ficou ali para acompanhar. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Pedro, você não acha que ele amava Jesus? Sim ou não? Um cara que largou tudo, largou a vida cotidiana, como os outros discípulos, né? E assim, o motivo da vida dele se tornou Jesus. Mas ele enfraqueceu e no momento ele caiu. Assim, a história também daqueles que amam Jesus no dia de hoje pode acontecer. A Bíblia não corrobora, não apoia porque você peque, mas mediante o pecado ainda a graça nos oferece o arrependimento e nos oferece a restauração. Pedro não era um falso discípulo que estava infiltrado ali no meio dos apóstolos, né? Ele era um discípulo verdadeiro, mas ainda assim profundamente fraco, a despeito de se achar forte. Esse é o grande problema da nossa carne e do nosso ego, né? Lendo esse texto, a gente fica imaginando, como é que Pedro pôde fazer uma coisa dessa? Em outro evangelho, diz que Jesus, na negação, o final de Jesus estava na parte do alpendre, ou da escada acima, e ele olha para Pedro. Ou seja, Jesus era o cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, mas esse olhar deve ter sido penetrante, né? Mas o que faz a gente pensar que a gente seria forte o suficiente numa iminência de morte ou de um desafio e, de repente, não teria a mesma atitude? E assim a Bíblia foi escrita com esse relato para que a gente aproveitasse o relato, né? E eu acho que tenho a convicção, que foi escrito para que a gente destrua a autoconfiança, que a gente aprenda a vigiar o tempo todo. E eu acho que não precisa explicar o verbo vigiar, né? E que Jesus é maior que os nossos fracassos. Isso é gratificante. Quem nunca fracassou aqui? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Então esse texto, ele mostra um espelho da fraqueza humana, de alguém que era bem intencionado, que queria, que amava, sabe? E que de repente cai. O evangelho de Marcos, ele é atribuído a Pedro. Marcos não foi um dos discípulos de Jesus, mas como foi um discípulo de Pedro, dizem
os estudiosos que o Evangelho de Marcos foi um relato de Pedro, ou, entre aspas, um Evangelho de Pedro. Bom, se fato foi assim, é interessante que o próprio, então, Pedro deu o seu testemunho e relatou também no Evangelho esse fato da sua negação. Por que isso? Primeiro, já tratado do seu ego e querendo com que nós, nos dias de hoje, aprendêssemos com o seu erro. Repetindo o que a Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, há duas maneiras da gente ler esse texto. Uma seria com orgulho. E aí talvez alguém já falasse aqui, eu jamais faria o que Pedro fez. E a segunda, talvez com desespero, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Porque talvez Pedro tivesse passado um lance na mente dele assim, Jesus nunca mais vai me receber novamente. Eu estou perdido, eu neguei o Salvador. Então, gente, o Evangelho, ele confronta as nossas atitudes. Né? Ele diz ao orgulhoso que você é muito fraco, mais do que você imagina. E ele diz ao quebrantado que a graça nos ajuda a seguir adiante. Então, assim, o que vai fazer com que eu chegue no final bem, vai ser a graça de Deus. E você pode contar com a graça de Deus para te sustentar e fortalecer. Mas a gente vê que a queda de Pedro, ela não aconteceu de uma forma repentina, né? Sem qualquer preparação anterior. Por quê? Antes de Jesus falar que o galo, e quando o galo cantasse, ele ou haveria negado 3 vezes, a gente vê que ele já estava caminhando junto à queda. Por quê? Mateus 26, então, vamos voltar ao versículo 31, por favor. Diogo, me ajude aí. Eu vou ficar só nesse capítulo, versículo 31. NAA sempre. Então Jesus disse aos seus discípulos, vou ler nessa aqui, está diferente, né? Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus estava profetizando e eles não estavam ainda com o entendimento perfeito. Né? Versículo 33, por favor. Mas respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Então veja que Jesus já estava falando, sabendo que todos os discípulos, e só João ficou permanecendo com ele na cruz. A gente vê que Pedro, no meio desse lance, ao ouvir, fala, o quê? Eu? Eu nunca vou te abandonar. Mas agora, versículo 34, Jesus foi mais específico, segue. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, já foi algo que foi alertado. Mesmo assim, ele não entendeu, porque olha o versículo 35, vamos ler também. Mas Pedro declarou, mesmo que seja, olha que nível foi, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E aí, gente? Que coragem para afirmar isso, né? A gente é bom de falar, botar a boca para fora, mas às vezes a gente não é bom nos nossos atos. Então, o primeiro passo da queda de Pedro foi confiar mais em si do que até na palavra de Jesus. Jesus falou, não era no mínimo era para ele fazer uma avaliação pessoal. Puxa, como é que eu estou diante disso? Né? Jesus, em outras palavras, está dizendo, vocês vão cair. Pedro talvez estivesse falando, querendo ensinar Jesus, você está enganado a meu respeito. Você não me conhece muito bem. Porque a autoconfiança faz a gente resistir aos alertas bíblicos. E a Bíblia é cheia de alertas, cheia de ensino, cheia de conselho, cheia de confronto. Então, assim, ao invés de permitir que a Escritura nos confronte e nos leia, né, e revele a nossa condição, a gente se acha com a nossa percepção pessoal. É incrível a capacidade do ser humano de ver a vida e as circunstâncias de um modo errado. E às vezes a gente vai dizer isso
nunca aconteceria comigo. Eu já vi gente falar, eu tenho maturidade suficiente para lidar com a situação. A minha fé é grande, e a gente subestima a fé, às vezes é uma presunção de fé e não uma fé verdadeira. Então, o problema de Pedro não era a falta de sinceridade, porque naquele momento, ele não estava querendo mentir para Jesus. Ele falou assim, todo mundo pode te negar, só eu não vou te negar. De repente ele estava pensando mesmo, acho que era sincero. Quando ele disse que morreria com Cristo, naquele momento talvez tivesse e acreditasse nas suas próprias palavras. Mas a gente não pode confundir sinceridade com profundidade espiritual ou com força espiritual, né? É possível ser sincero e estar enganado acerca de si mesmo. Pedro, que amava Jesus, eu falei aqui, eu acho que não tem dúvida nem vocês, mas ele não conhecia a si mesmo, não conhecia a sua natureza fraca. E o orgulho, quando presente, ele é capaz de cegar tudo, porque ele se vê acima, se vê orgulhoso, aquele que está por cima, é aquele que é capaz, aquele que pensa que é capaz, né? Pedro estava olhando também para a queda dos outros, e quando ele olhou no sentido horizontal, você já vê orgulho. Todo mundo aqui pode te negar, Jesus, mas eu, então Pedrão cresceu ali, né? Não vou te negar, ainda que todos. E quando a gente se coloca acima daqueles que estão ao nosso lado, ou se acha superior àqueles que ao nosso lado estão, nós já estamos num terreno perigoso. Por quê? É o orgulho. E a gente passa para a comparação do nosso irmão, né? E assim, quando Jesus convidou Pedro para ir antes com ele no jardim do Getsêmani para orar, ele não aproveitou. E veja que Pedro, Tiago e João foram com eles, né? Jesus os chamou, mas eles dormiram. E Jesus falou, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Veja o versículo 41, por favor, do mesmo capítulo. Versículo 41. Depois Jesus voltou aos seus discípulos, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação chega. Pedro desejava permanecer fiel. Se você perguntasse aos discípulos, eu acho que era esse o desejo deles, né? O seu espírito estava disposto a isso. Ele queria, mas ele dormiu quando ele deveria ter orado. Veja que a queda, então, ela ocorre não de uma forma repentina, é que não obedece ao que Deus já estava falando com ele, né? A queda pública que foi ali naquele pátio foi precedida de alertas em que ele não obedeceu, sabe? Porque ele deixou de buscar o próprio Deus. Jesus falou, vocês têm que vigiar, vocês têm que orar, senão vocês vão cair. Veja que isso não foi observado por os discípulos. Por quê? A oração não é um modo só que eu informo a Deus as minhas necessidades. E também, é óbvio isso, né? Mas muito mais, como é que eu posso falar? É um reconhecimento da dependência. Deus, eu preciso de ti, me fortalece. Quando a gente coloca as nossas necessidades, é porque também nós não nos consideramos capazes de resolver as próprias necessidades. E quando a pessoa deixa de orar, em outras palavras, ela está traduzindo e dizendo que eu consigo resolver tudo sozinho. Eu não preciso de orar. E a gente sabe que a existência humana não é vivida só pelo nosso raciocínio, a nossa determinação. Eu sei que tem pessoas mais determinadas que outras, mas não é a determinação que conquista alguma coisa, mas é quando Deus nos fortalece. Então Pedro possuía uma disposição, mas não vigiava. Você pode ter entrado aqui cheio de disposição também para dar sua vida para Deus, mas se você não vigiar, o que vai acontecer? Esse momento hoje que você achava ou que você dedicava palavras a Deus tão fortes, de tanta intensidade, daqui a pouco cai. Você pode ter entusiasmo só não resolve, e não ser alguém de oração, porque a oração é para aqueles que são dependentes. Você pode fazer muitas promessas para Deus,
E às vezes a gente faz e a gente canta, mas não tem uma preparação adequada. A preparação, ela precede para você não cair à tentação. Como é que eu me preparo? Orando e vigiando. Então, Pedro, ele se imagina ser um cara acima de tudo das circunstâncias, mas não estava preparado para responder uma pergunta no pátio. Né? Muita gente acha que, de repente, se tivesse uma perseguição hoje aqui, como tem a igreja perseguida em algumas partes do mundo, eu ia resistir, eu ia vencer. Não sei. Imagine se para reunir aqui tivesse gente lá fora e daqui a pouco você estava sujeito a ser morto porque tem alguém vigiando já, tomando conta. Muitos então poderiam dizer que morreriam por Jesus, mas negariam com a prática da fé cristã. Aliás, alguns estou pronto para morrer por Jesus, mas não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com a igreja, não tem nada. Isso nega a própria fé. Muitos, se identificados como cristãos, ficam com vergonha. É uma forma velada de negar a fé. Se eu tenho Cristo como autor e consumador da minha fé, o meu grande rei, que a gente declarou aqui, que Ele é tudo para mim, e na hora que eu sou confrontado, nego. Muitos dizem que enfrentariam uma prisão, mas se tiver uma conversa, como é que eu posso falar, inconveniente, participa dessa conversa inconveniente, negando o próprio Cristo, dando mau testemunho para aqueles que em volta deles estão. Então a gente vê que esse pecado não é só de Pedro, é muito mais comum do que a gente pensa. Até por buscar reputação, ou a vergonha, o orgulho fala mais alto, a gente se comporta de maneira inadequada. E Pedro, então, teve um problema, que não só vigiou, e não só antes não orou, se preparando, ante a advertência de Jesus, como começou a seguir Jesus de longe. Mateus, ele informa que Pedro seguiu Jesus de longe. Ele queria ver onde ia dar, o que ia acontecer com Jesus. Jesus havia sido preso. Então, como é que vai ser essa coisa? E Pedro não consegue ficar também fora, mas ele se infiltra no meio do pátio do sumo sacerdote para observar o julgamento de Jesus. Mas uma coisa é a observação, outra coisa é alguém que está participando. Pedro, a Bíblia não relata dos outros apóstolos terem essa atitude. Pedro, pelo menos, você vê que ele amava Jesus, que ele foi para lá, mas é o seguinte, eu vou até um certo ponto que eu não quero me comprometer totalmente. Muitas vezes nós fazemos exatamente assim. Ele queria estar perto para observar o que ia ser feito, mas não queria ser identificado com Jesus. Consegue ver? Ele queria acompanhar o julgamento, talvez com a expectativa de, não crendo ainda que Jesus iria ser morto, mas não queria participar do seu sofrimento, sabe? E assim, não queria ter o mesmo destino do mestre, e ele fica nesse meio termo. Há muitos cristãos seguindo Jesus de longe hoje. Eu me identifico com o evangelho, mas eu não quero um comprometimento tal. Eu sou cristão até um ponto. E aí, não tem compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com os seus dízimos e ofertas, não tem. A pessoa quer um consolo, mas não quer o compromisso, quer o benefício da salvação, mas não se identifica totalmente com Jesus Cristo. Querem o céu, mas quando vem a cruz, o que acontece? Fogem. Isso acontece nos dias de hoje. E aí quer assistir, muitas vezes, o que Jesus faz. E ele foi testemunha de muita coisa que Jesus fez, mas não queria ser reconhecido agora como pertencente a ele. Porque a ideia era assim, você é também um deles, né? Você estava com ele. E seguir a Jesus de uma forma verdadeira é se identificar com ele. E essa identificação Jesus nunca negou, e Pedro participou, que para seguir a ele, você tinha que negar tudo. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, assim, Pedro tinha todo o arcabouço de ensino de Jesus, tanto é que, se de fato for o evangelho de Marcos ou o evangelho de Pedro, está tudo escrito ali.
E Pedro, sentado no pátio, então, de longe, a criada se aproxima e diz: você também estava com ele? E fala, é como se fosse assim, você não sabe do que está falando. Veja bem, versículo 69 de novo, para a gente esmiuçar agora. Olha só, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus o Galileu. Vai mais um, por favor. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Bom, gente, pensa que Pedro não estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. As pessoas tinham receio, porque o julgamento religioso era feito, Roma respeitava o julgamento religioso dos judeus. Ele não estava sendo ameaçado por nenhum soldado romano, que portavam espadas. Não estava diante de Pilatos, que depois condenou Jesus. Não, ou seja, não estava com a espada no seu pescoço, mas uma criada já foi o suficiente para desatar toda essa desgraça, posso chamar assim, porque não tinha graça no pecado, né? Então, gente, não era nenhum homem, que era a sociedade mais respeitada, era uma mulher, e não só uma mulher, não era uma mulher livre, era uma mulher serviçal ali, alguns querem que era escrava, que chega para ele com um desafio talvez mais brando do que a gente possa imaginar. Você também é um deles, né? Então, o contraste de Pedro, nesse sentido da intensidade e da fraqueza, é grande, você sabe disso, né? Antes, quando Jesus preso, o que Pedro pegou? Uma espada e cortou a orelha de um soldado. Então ele era impetuoso para fazer algumas coisas. Se lembra de Pedro saindo do barco no meio da tempestade e não foi pôr café para pisar na água? Concorda comigo? Sair do barco e pisar na água tinha que ter. Ele era de uma fé intensa, mas de pouca intensidade, no sentido que não vigiava o seu próprio eu. Então, Pedro treme diante da observação de uma menina com medo da repercussão do que seria se esse fato espalhasse. Isso demonstra a fraqueza no meio da provação. E nós vamos ser provados da nossa fidelidade a Deus de alguma maneira. É claro que no nosso século, no nosso desafio pessoal, no nosso ambiente, né? Esse era o ambiente de Pedro. E a gente vê que uma pequena tentação derruba a pessoa. O primeiro desafio, como eu disse aqui, foi mais brando, porque não foi uma autoridade nenhuma. E foi, acho que, mais uma constatação formal do que uma acusação ainda. E às vezes, basta uma pequena tempestade para derrubar uma árvore. Como a gente vê um tornado, o tornado arranca aquelas que não têm raízes grandes, mas ventos pequenos é capaz de derrubar árvores que não têm raiz. E às vezes, se nós não tivermos raízes em Deus, se nós não nos identificarmos em Deus, também, por pouca coisa, podemos também ser arrancados. Às vezes basta uma piada no trabalho. Eu fiquei a pensar assim, qual o modo cotidiano que eu poderia negar ao Senhor? Qual seria o modo mais prático hoje em dia, que eu não estou na circunstância de Pedro, não estou no pátio do sumo sacerdote, não estou antes da crucificação, né? Mas às vezes o receio de parecer antiquado, que para o cristão, às vezes, tem a fama de tapado, de sem entendimento, então você fica o agente secreto. É uma forma de negação, concorda? Eu não quero me identificar com Jesus. O medo, às vezes, de perder uma oportunidade profissional, então eu não me coloco como cristão. E às vezes faço o jogo da sociedade, o jogo do pecado, porque eu quero viver assim. A vontade de ser aceito em algum grupo, se eu me identificar, eu não vou ser aceito. Ou seja, tudo aquilo que poderia causar um constrangimento em nós, se nossa atitude não for relevante no sentido da identificação com Cristo, nós estamos também negando a Jesus. Eu falei, é fácil tacar pedra em Pedro. E essas pequenas provas vão mostrar onde está a nossa fé e se nós somos fiéis a Jesus. E Pedro, então,
diante dessa repentina exposição, talvez ele não esperasse, ele que ficou de longe, vou ficar quietinho ali também para ver, né? Mas ele viu um perigo imediato, porque senão ele não teria tido essa atitude, né? E aí ele não vê outra saída a não ser começar a mentir. E a gente sabe quem é o pai da mentira. Quem é, gente? É o diabo. E Pedro, olha só, o cara que andou 3 anos com ele, 3 anos e meio, respondeu imediatamente: eu nunca vi Jesus. Caramba, né? Não sei do que você está falando, em outras palavras. Eu nunca vi ele. De outra maneira, é isso. Sabe, então foi uma tentativa de escapar da situação de uma forma que não se comprometa. Nós somos capazes de fazer a mesma coisa. E eu lembrei agora também do Mauro. Mauro disse que, né, no início da conversão, botava a Bíblia dentro de um envelope, porque o crente era conhecido como Bíblia, né? Agora pararam, acho que não fica mais chamando de Bíblia, até porque a Bíblia está aqui, está ali, é mais difícil. Mas o que acontece? Ter vergonha, né? Hoje é uma alegria, um prazer. Você vê que às vezes a gente é bobo, a gente nega com pequenas coisas. Desculpa falar. É verdade. É verdade. Acabou. Glória a Deus. Mas veja que a gente não pode tacar pedra em Pedro. O que a gente tem que fazer, ver o que a Escritura afirma, confrontar com a nossa vida e ter mudança. Então eu posso negar, então, a Jesus sem pronunciar a frase: eu nego Jesus. Meus irmãos, são inúmeros exemplos, né? Quando eu concordo com algo errado, para não ter uma oposição, o que eu estou fazendo? Estou negando a Jesus. Quando a nossa maneira de viver não condiz com o Evangelho, eu concordo com o Evangelho, eu falo do Evangelho, mas eu não vivo o Evangelho, o que eu estou fazendo? Negando a Jesus da mesma maneira, sabe? Quando perguntado sobre nossas convicções, nós nos calamos. E às vezes na escola, aí vai falar criacionismo ou evolução. Você, todo mundo, eu sou atrasado. Se você falar que crê no criacionismo, você é bitolado. E a gente muda. Mas o cristianismo verdadeiro, ele invoca todo o nosso ser em Deus. A fé cristã não é uma experiência privada, que eu vivo em casa e que eu chego no meio de todo mundo, eu não tenho que expressá-la. Ou seja, meu cristianismo é só dentro do quarto, no lugar secreto, no que Deus vê. Não, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celestial, disse Jesus no Sermão na Montanha. Ou seja, a nossa vida, ela é vivida na interioridade e é expressa também de maneira que glorifica a Deus e traz glória a Deus, sabe? E se Cristo é o Senhor, e eu acho que ninguém aqui vai falar o contrário, Jesus é o Senhor, a gente fala isso, né? Também tem que ser na presença pública. E Pedro tentou se colocar neutro, mas eu vou te falar, biblicamente a neutralidade é pecado e é inconcebível. Ou não podeis servir a 2 senhores, disse Jesus, se referindo ao Deus do dinheiro, que era Mamon, ou você vai servir a Mamon, vai servir a Deus. Ou seja, nós não podemos ficar no meio do muro, a gente vai ter que optar por um lado ou por outro. E Mateus acrescenta que ele negou diante de todos. A negação não foi só no coração, mas ficou pública. De alguma maneira, a expressão do nosso coração vai aparecer publicamente. Queira você ou não, o tempo vai dizer. Olha o versículo 70, então, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Mas estava falando de quem? Você esteve com Jesus. Agora pense num Pedro, que em Mateus 16 tinha falado: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém que tinha profetizado e confessado essa associação de Cristo com a filiação de Deus, ou o próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus. Mas agora, quando os homens o perguntam,
o coração titubeia. Mas é fácil no meio dos discípulos, no meio do ambiente da igreja, você falar muitas coisas. É mais fácil. Agora lá fora, não é tão fácil. Agora, o que honra mais a Cristo? Você falar aqui, levantar a mão e adorar e falar tantas verdades para Deus ou lá fora? Então a gente tem que examinar nosso coração e ver a ambiguidade da nossa fé, quando a gente está balançando ou não. Ou você tem que ser um cristão autêntico, você tem que ser, Jesus tem que ser tudo de fato. E se tem uma coisa balançando agora, sacode e toma diante de Deus uma postura de arrependimento, sabe? A gente não pode ser governado pelo que as pessoas pensam, nem o medo da reação do que vão pensar de mim. As pessoas que estão ao nosso derredor têm que saber que nós pertencemos a Jesus, que nós declaramos Ele como Senhor de fato, que nós dependemos dEle apesar de fracos, somos mantidos pela graça de Deus. Então existe uma versão às vezes cristã, entre aspas, dentro da igreja, e às vezes existe uma versão cristã lá fora. Eu sou aqui, e a gente usa muitas vezes um linguajar evangeliquez. O Diogão fala varão, não sei o quê, mas varão se refere ao homem, né? Aí vai assim por diante, varoa, a paz do Senhor, virou algumas coisas, viraram rotina, você nem sabe que está dando a paz do Senhor, passeou, o cumprimento é que fosse boa noite, olá, bom dia, passeou, e não está declarando a paz do Senhor, né? Então há uma versão cristã aqui, uma versão cristã na faculdade, há uma versão aqui, e às vezes na internet. A pessoa que é dócil, as coisas se transformam, né? Agora, Pedro então teve essa primeira negação. Não sei do que você está falando. Vamos para o 71 agora. Que horas tem? Depois saiu em direção à porta, onde estava outra criada. Agora, outra criada, de novo, não foi o sumo sacerdote, não foram os soldados romanos, não foi Pilatos, que o viu e disse ao que estava ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Versículo 72. Ele agora, olha o agravante, jurando, tem um peso aí, né? O negou outra vez: não conheço este homem. Então, gente, depois da primeira negação, ele já estava se movendo para a entrada ou para a saída, para a porta, né? É claro que ele estava inquieto, estava mexido, estava nervoso, estava com medo, mas ao mesmo tempo ainda estava no pátio. E aqui a gente vê como a gente tem que resistir o pecado. Agora ele podia ter mudado de atitude. De fato, eu menti, eu estive com ele, e declarar todas as verdades. Mas não teve coragem na segunda tentação agora e cair, né? E a gente sabe que a gente às vezes tem que fugir do ambiente do pecado. Por exemplo, quanto à impureza ou a paixão da mocidade, a Bíblia manda você fugir. Se você estiver num ambiente que está sujeito à queda, é óbvio que fica mais fácil você cair. Ou está testando a sua força. Eu vou me colocar no lugar da tentação porque eu sou forte, né? E muita gente ora para que Deus nos livre de tentações, e assim Jesus nos ensinou a orar, mas insiste em manter portas abertas a situações que vão propiciar a tentação. E, gente, Pedro, de novo, vou repetir, apesar de ser avisado de que ele vacilaria, ele continua ali no mesmo lugar. E a coragem não é se colocar no lugar do perigo, mas é agir prudentemente, né? Bom, agora versículo 72, 73, né? Segue diante. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Cara, você vê como foi a situação, o enredo foi o mesmo, a conversa foi a mesma. E o pecado normalmente não começa, não tem o mesmo tamanho quando ele começa. Ele parece que ele abre uma porta, é como entra o ditado: entra boi, entra boiada. Abriu a porteira, entra boi, entra boiada, né? Uma mentira chama outra mentira, você vai ver que é uma evasiva, porque ele tentou sair da primeira e caiu na segunda. E Pedro começa ali na segunda vez a jurar. Então ele invoca
um juramento, é óbvio que ele era um judeu, ele tinha o entendimento de quem era Deus, e assim, ou seja, eu estou dizendo a verdade, que eu não conheço ele, e apoiando-se, eu creio em algo sagrado. Apesar de que no Decálogo manda não jurar por coisa nenhuma, né? Assim, mas você vê ele comprometido a tomar uma atitude, a achar uma saída para ele mesmo, para ele não cair. E a afirmação é sempre: eu não conheço esse Jesus. Se você hoje diz que não conhece Jesus, você é um traidor igual. A gente vê as três tentações ali, ou acusações e a negação, como que fosse uma pedra descendo a colina. Eu também fiquei a imaginar, todo mundo já viu esse vídeo, né? Bota uma carta ou dominó, sei lá que for, uma assim, dá o toque no primeiro, tudo enfileirado, vai caindo, e às vezes já vi vídeo que segue um espaço imenso, tremendo, né? Então, o problema não está só na primeira negação. A primeira negação, ela geralmente vai abrir a porta para as outras. Eu não conheço esse homem. E ele começou a jurar. Agora, olha o 74. Nós estamos progredindo no pecado, na negação. Aí ele começou a lançar maldições. E a jurar de novo. Não conheço esse homem. Imediatamente, então, um galo cantou. Agora, ele não se refere a meu Jesus, meu Senhor. Eu não conheço quem? Esse homem. Jesus não era qualquer um. Ele viu os milagres que Jesus, viu a ressurreição, ele estava presente na ressurreição de Lázaro, ele estava presente na ressurreição do filho da viúva de Naim, ele estava presente nas curas todas, ele viu acompanhou toda a história desde o início. Ele confessou a divindade de Deus quando ele, do barco lá junto ao mar da Galileia, ele falou: afasta de mim que eu sou pecador. Mas agora ele está chamando o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele mesmo confessou isso tempos atrás como desconhecido, né? Como esse homem. Qual o problema? Vou repetir, é fácil acusar Pedro. Às vezes na igreja ele é o nosso Salvador. Às vezes numa conversa qualquer, Jesus é como fosse um mestre interessante, mas não é o Salvador. E às vezes a gente tem que se posicionar. Jesus falou, isso é a verdade. Então, a gente não tem que ter vergonha de pronunciar o nome dele, nem medo de consequências, porque vale mais a pena obedecer a Deus do que aos homens. Um cristianismo que se envergonha de Jesus, ou de um Cristo crucificado, que era um escândalo para os judeus, né? Não é um cristianismo verdadeiro. E a gente hoje está na prova para honrar Jesus com os nossos conceitos e atitudes e testemunho. E a gente acabou de cantar agora aqui uma canção tão linda, agradecendo o dia e o nosso testemunho. Então, gente, ali para sustentar uma mentira, e todo mundo sabe que você fala uma mentira, para ajudar a manter a mentira, vai complicando, você vai ter que mentir mais. Porque se for esmiuçado, tu vai ter que arrumar uma saída, né? Mas olha o versículo 73, volta lá, por favor. Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Pedro era galileu, Jesus era oriundo de onde? Da Galileia. A gente sabe que o gaúcho tem, embora o Brasil seja o único país, o gaúcho fala diferente, o nordestino fala diferente, o mineiro tem o mineirês que fala diferente, né? Então a maneira de falar carregava a origem, carrega as nossas origens. Só se você migrou, por exemplo, do Nordeste para cá muito cedo. Eu morei em São Paulo, aí eles brincavam, carioca, porque eles, carioca arrasta, a gente não sabe, arrasta muito R. Para a gente, mas eles observam. Lá, por exemplo, é a porta, mor, é tudo diferente. Você vê alguém falar porta, mas fala carioca, não é. Nem nordestino não é, concorda? Você vai ter que identificar ele. Então, Pedro, ali ele tenta, como é que eu posso falar? Destacar a sua identidade da identidade de Jesus.
mas o seu sotaque estava atraindo ele. Como eu falei, que às vezes a gente tem um sotaque, entre aspas, cristão, de reagir misericórdia. Normalmente é cristão que fala. O sangue de Jesus tem poder. O problema é que Pedro, naquela noite, tinha um sotaque ainda galileu, tinha uma identificação que ele queria se livrar. E o perigo é quando a gente quer se livrar dessa identidade com Jesus. E ele diz, pode voltar ao versículo 74 de novo, ele começou a lançar maldições. A outra tradução fala praguejar e a jurar. Então é uma progressão muito assustadora que vai indo o pecado, né? É uma aceleração, e uma velocidade rápida, que foram eventos subsequentes muito rápido. Eu não sei precisar quanto tempo foi ali, quantos minutos ocorreu rapidamente isso aí, né? Então foi, não sei do que você está falando, depois foi, não conheço esse homem, e finalmente que vem uma maldição então sobre mim. Se eu conheço, entre aspas, né? Eu não conheço esse homem. E ele estava tentando se deslocar do único que poderia salvar a vida dele. Veja como a nossa fraqueza é grande, sabe? O único que poderia dar segurança a ele seria Jesus. Mas ele temeu mais aos homens do que a Jesus. Eu lembro agora de um relato na Coreia do Norte, lendo um livro, que tem a ver com aquele corinho antigo, não sei, todo mundo lá. Estou seguindo tem um missionário que gosta. A Jesus Cristo, esse caminho o quê? Eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Depois da luta, vem a coroa. Quem sabe? A recompensa é certa e boa. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Mas sabe que esse hino que me destacou? Era uma família, era um pastor, uma esposa e 2 filhos que foram sequestrados pelo poder da Coreia do Norte quando invadiu o comunismo. E na hora eles falaram o seguinte: você nega Jesus, porque senão eu vou matar o seu filho. E o pastor titubeou, porque ele olhou os filhos. Você vê como uma mulher de Deus do lado é bom, não nega. Não nega. E diz a história que quando eles foram cavaram um buraco soterrado, estavam cantando: estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Gente, o pecado pode oferecer um alívio imediato, pode tirar você do buraco, mas a culpa vai te acompanhar, a dor vai te acompanhar, e ele não tem nada de bom. O pecado sempre oferece um alívio, uma proposta boa, mas no final a colheita é ruim. Sabe, Pedro foi questionado ali, Pedro cedeu. Jesus, pelo contrário, assumiu sua identidade quando questionado: para isso eu nasci, para isso eu vir o mundo. Ele não fugiu da cruz, mesmo quando as propostas foram tentadoras, como no deserto, Satanás o tentou também 3 vezes, né? E Jesus permaneceu fiel, sendo o nosso exemplo do início ao fim. Sabe, os discípulos fugiram, abandonaram. Jesus não nos abandonou. Mas a graça foi ofertada. Por quê? O arrependimento genuíno, se nós confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados. Isso já era para a gente ter um aleluia enorme, para a gente se juntar como adoração no céu, com todo o clamor que dizia com toda a voz, no livro de Apocalipse, porque a graça é tremenda, porque alcança a gente. O amor de Deus diz que é tão alto, que nos leva ao céu, e tão profundo, porque Ele pega a gente no lugar mais baixo. O amor de Deus é assim. Paulo falando vai considerar e coloca: olha só a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus, sabe? E o canto do galo tocou, não como uma acusação perfeita contra Pedro, mas para trazer ele de volta
há uma lembrança daquilo que Deus havia falado, que era a palavra de Cristo, que ele não levou em consideração. Sabe? E Pedro se lembrou quando o galo cantou o que Jesus tinha dito. A restauração só começa quando a gente tem lembrança do que a Bíblia diz, do que Jesus fez. A palavra de Deus, ela cumpre essas duas coisas. Ela, ao mesmo tempo, ela nos adverte, como ao mesmo tempo ela vem oferecendo a solução. Ao mesmo tempo nos acusa e coloca a gente na condição de pecador, como ao mesmo tempo a gente é precioso. Foi falado hoje aqui do peitoral do sacerdote acerca disso, né? Como era importante, tinha os nomes gravados. Por isso que tem a ceia sempre, para a gente se lembrar sempre do sacrifício de Jesus, da importância do sangue de Jesus. E Pedro, então, depois saiu daquele ambiente. Segue, por favor, o versículo seguinte, 75, de novo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu não sei quem já chorou pelo pecado aqui. Quem já chorou amargamente? Quem já conseguiu experimentar a graça? Ou quem está hoje chorando sem conseguir ver a graça, né? Diz a Bíblia que ele chorou. Ou seja, esse choro aqui, eu acho que, com certeza você vai concordar, não foi mesmo o choro de Judas, que levou a se matar, que só trouxe culpa, acusação. Mas está mostrando aqui, pelo menos, que ele não estava em paz com o pecado, que o pecado não estava fazendo bem. E até assim, eu estou negando aquele que eu amava, porque eu não tenho dúvida de que Pedro amava Jesus. E há uma tristeza que às vezes surge pelas consequências. Então assim, ponto, descobriram, ferrou. Aí você chora. Perdi minha reputação, sei lá o que vão falar de mim, agora eu vou sofrer o prejuízo. Mas é uma tristeza que Paulo fala na carta de Coríntios, que é a tristeza segundo Deus, que é aquela que fala: eu pequei contra o Senhor. Se lembra de Davi? Pequei contra Deus, quando foi confrontado pelo profeta. Então eu desonrei aquele que me amou. Logo, o profeta vê, no caso de Davi, o Senhor também te perdoou. Imediatamente, porque encontrou um lugar de arrependimento. É claro que as consequências do pecado, elas têm. Mas o perdão a gente encontra. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Foram 2 pecados, eu acho que bem grave. E a Escritura não afirma que o pecado não é pecado. Judas voltou para si mesmo e se desesperou. Agora, a gente tem o choro que pode nos levar à graça ou à presença de Deus. Pedro, a gente vê aqui chorando amargamente, né? Eu acho que esse aqui já era um mover de um coração que estava vivendo a tristeza segundo Deus, e não essa que Paulo fala segundo o mundo. Ou seja, as lágrimas de Pedro eram sinceras, no sentido de uma contrição diante de Deus. E as nossas lágrimas também têm que estar sendo sinceras diante de Deus, e não pela consequência de um pecado nosso, né? A tristeza segundo o mundo concentra-se no eu. A tristeza segundo Deus concentra-se em Deus, em ferir a santidade de Deus, sabe? Pequei contra ti, eu preciso de misericórdia. Todos os dias nós precisamos de misericórdia. O Evangelho, então, ele nos humilha. Eu preciso, você precisa, mas ao mesmo tempo nos ajuda. Ele oferece a solução. A palavra evangelho quer dizer as boas novas de Deus. Sabe, eu sei que a graça já tinha antecipado a queda, né? Mas assim, ao mesmo tempo ele fica assim: que esperança eu posso ter se eu neguei ao próprio Jesus? Mas para compreender essa história de uma forma perfeita, vamos voltar agora, versículo 32, por favor. Olha o que disse Jesus. Estamos voltando à fita, tá bom? Então isso foi antes. Mas Jesus, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus sabia que eles iriam negar. Sabia que Pedro ia negar. Jesus profetizou que Pedro ia negar. Mas depois eu vou ressuscitar e vou encontrar com vocês. Então, antes de Pedro cair, Jesus já estava falando de um reencontro. Isso é maravilhoso, né? Cristo conhecia já de antemão, pela sua onisciência, a queda de Pedro, mas ele já antevia a restauração, sabe?
Isso é óbvio que não diminui a responsabilidade de Pedro, não passa a mão no pecado de Pedro, mas oferece uma solução lá na frente. E a graça de Cristo, então, já era ofertada, sem eles entenderem. Como a cruz de Cristo já nos oferece uma graça aberta, porque todo mundo aqui peca e peca todo dia. Todo homem que diz que não peca, já pecou. E Cristo conhece a nossa fraqueza. Impressionante isso, né? E você se lembra que Jesus afirmou: Simão, Simão, Satanás quis te peneirar como um trigo, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. A esperança do cristão, então, está no fato de que nós temos um intercessor no céu, que é Jesus, que está à destra do Pai, e temos um intercessor aqui na terra que está conosco, que é o próprio Espírito Santo. Romanos 8 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? Que eu não sabia nem dizer como eu vou expressar no português o gemido que o Espírito Santo tem. Então é alguém que luta por nós lá no céu, intercedendo o Pai, e o Espírito Santo aqui nos ajudando a santificar e confronta nossos pecados. Diz a palavra que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que Mateus não trata da restauração plena de Pedro, só o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, que vai falar sobre isso, né? E a gente vê, hoje eu não vou ler por causa do tempo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus questiona 3 vezes: Pedro, você me ama? Você lembra? Depois de novo: você me ama? Você me ama? Veja que Jesus não humilhou Pedro, falou: desgraçado, traidor, sem vergonha. Seria talvez uma reação dessa, concorda comigo? Você me traiu, não tem parte comigo, sai daqui, arreda-te de mim. Não, ele tratou a Pedro para curar a ferida dele, para restaurar a Pedro, e como está disposto a fazer isso conosco hoje. Veja que a graça não finge que nada aconteceu, mas ele pergunta o seguinte: você me ama? Eu sei que amava, porque senão Jesus não ia nem fazer essa pergunta, né? Jesus não falou assim: Pedro, nunca mais você vai ser usado, você deixou de ser meu apóstolo, eu te comissionei, eu te chamei lá atrás. Não, no final o que ele fala? Você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Esse aqui é um aspecto surpreendente, né? Da graça. Cara, está tudo certo, agora você vai começar de novo, e você vai cumprir o papel para o qual eu te chamei, né? Ou seja, eu estou te perdoando, eu estou te dando a chance de você cumprir o propósito, eu estou te dando a chance de recomeçar. Pedro tinha uma coragem imaginária, que ele imaginava que ele era. Agora ele está vendo que ele é fraquinho, que ele é dependente de Jesus, e ele vai poder dizer, e também, se de fato foi ele que ditou o Evangelho para Marcos: eu estou de pé pela graça, eu vou confessar meu pecado, eu vou confessar tudo, escreve aí como é que eu agi, porque quando eu estou fraco, como disse Paulo aí, que eu sou forte. Então a gente observa que o instrumento que é útil, não é útil porque é perfeito. Nós não somos perfeitos, nem nunca vamos ser. Mas Jesus tem a capacidade de limpar, tem a capacidade de restaurar, e tem a capacidade de nos impulsionar ao propósito novamente. Pedro podia ser alguém só danificado pelo pecado, mas agora restaurado, como a visão de Jeremias, como o vaso que está se quebrando, e aí, eu não posso fazer de você de novo um vaso. Ali se tratando de Jeremias 18, era com Israel, mas a mesma verdade até hoje. E ele fala: você apacenta as minhas ovelhas. Graça, como disse o tema aqui, é uma graça que a gente não merece. Pedro negou Jesus no meio dessa audiência. Agora ele é transformado, e quando a graça entra, e a provisão e a unção do Espírito entra, você vê aquele que tremeu diante de uma criada, porque a primeira foi uma criada, a segunda foi uma criada, depois outros falaram ali, né? Sabe, ele se põe de uma maneira corajosa diante das autoridades, fala: vocês mataram o autor da vida. Então você vai ver Atos dos Apóstolos, ele está mudando totalmente. Aquele que declara agora que não conhece esse homem, fala: não há outro pelo qual devamos ser salvos. Um homem já restaurado,
com a fé elevada, consciente da sua fraqueza e depositando tudo na graça. Então, só isso que explica a diferença de Pedro, porque era o mesmo homem. Questão de tempo, de dias, ele foi transformado. Gente, vou concluir. Você é mais fraco do que você imagina. Você tem mais boas intenções do que você imagina. A prática não é coerente com muito do que nós falamos. Experiências também espirituais do passado não garantem a fidelidade hoje, que Pedro era um cara cheio de experiência. Saiu andando no mar, viveu muita coisa, expulsou demônios e assim por diante, né? Isso não quer dizer nada. Tudo que aconteceu conforme Jesus havia predito. Pedro falhou. Nós falhamos. Mas Pedro reencontrou a graça, encontrou Jesus. Nós somos colocados pelo Evangelho nessa graça. Por quê? O capítulo final de Pedro não foi fracasso. Diz a palavra que ele foi martirizado e pediu para morrer de forma invertida. Diz a história, né? De cabeça para baixo, que não era digno a morrer como Jesus havia morrido. Veja como foi uma mudança completa. Eu sei que a maturidade, Deus vai trabalhando, mas o fracasso não é a história final, não é o capítulo final, se você fracassou, mas você tem um lugar agora, e a palavra de Deus é rica nisso, em perdão e restauração. Para Pedro, o canto do galo só anunciou o seguinte: você é muito autoconfiante, você é pecador, você é mais fraco do que você imagina. Mas agora o reencontro de Jesus no Mar da Galileia, quando ele voltou à vida, como ele voltou a pescar, quando parecia que está tudo perdido, Jesus estava assando um peixinho, né? Quem queria comer um peixinho de Jesus? A refeição lá. Aí ele falou: vocês estão com fome? Olha só, né? Na praia, e Pedro se joga, quando vê que era o mestre, pula, a Bíblia diz que estava até nu, né? Mergulha na água e vai de encontro a Jesus. O canto do galo não anunciou o fim da história. O fim da história é o reencontro. Pedro não foi salvo pela promessa de nunca abandonar ele, mas foi salvo porque Jesus nunca abandonou ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que vai garantir que você vai chegar firme até o fim? Não é você, é Jesus, é a graça. É a graça. Sabe, a graça não nos dá permissão para pecar, mas ela nos dá motivo para vigiar, para me entregar mais, para eu me dedicar à Escritura, para eu ser confrontado, permitir que Deus leia a minha vida, que eu possa ser trabalhado, sabe? E que eu vigie para eu não cair.